Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi gerado em menos de 2 minutos com o ChatGPT. Essa tirinha, esse quadrinho aqui também, menos de 2 minutos, foi feito com o ChatGPT. Essa semana a OpenAI ela se emancipou do DALL-E 3 para incorporar de forma nativa no GPT-4o a geração de imagens. Além disso, todas as imagens que aparecem nesse vídeo, pedindo like, falando do meu arroba, todas foram geradas com o ChatGPT. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Victor Silveira e nesse vídeo eu vou te explicar rapidamente o que está acontecendo no mundo da IA e por que a OpenAI roubou a cena essa semana com a atualização do novo modelo de geração de imagens para o GPT-4o. Para explicar isso, a gente vai passar por 3 etapas. O que mudou no ChatGPT, o que isso significa para os negócios e as carreiras que vão ser abduzidas. Então vamos lá. O que mudou no GPT? O 4o, né, que o O no 4o significa Omnichannel, significa que ele tem a capacidade de gerar e interpretar diferentes tipos de dados. Por exemplo, áudio, vídeo, texto e, claro, como é o caso do tema, geração de imagens. Como o DALL-E 3 não tinha essa capacidade de integração, o que acontecia é que tu mandava o comando para o ChatGPT, ele se comunicava com o DALL-E, que tinha pouco entendimento de contexto e não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo na situação da geração que ele estava fazendo de imagem, e por isso às vezes ele dava umas respostas, uns retornos, umas imagens muito escrotas. Era personagem faltando dedo, aí tu pedia para corrigir o personagem e a segunda foto depois da correção não era o mesmo personagem, aí tu pedia para ele colocar um texto e vinha um código quase que extraterrestre com um monte de erro, não dava para entender, e tu tinha que abandonar a ideia porque o GPT provavelmente não ia conseguir corrigir o erro que ele fez. Com o GPT-4 conseguindo gerar imagem de forma integrada nele mesmo, o que está acontecendo é que ele consegue entender o que ele está fazendo. Dando um exemplo bem simples, é como se antes tu desse uma demanda para um designer e ele terceirizasse. Só que ele terceirizava com um outro designer que não sabia nada da arte e não tinha nenhuma ideia do escopo do projeto. Ele só recebeu a mensagem e encaminhou para o outro fazer. E agora, além do próprio designer fazer, sem passar a tarefa adiante, ele tem uma capacidade de entender de fato o que ele está fazendo. Deu para entender? Entre os pontos que mais me chamaram a atenção nessa atualização foi a capacidade de binding. Binding significa literalmente amarração, né? Que é o que? Junção de tarefas, junção de esquemas para ele conseguir gerar uma resposta, um output. Antes, com o DALL-E 3, ele tinha a capacidade de entre 5 a 8 amarrações diferentes, ou seja, uma capacidade de contexto e entendimento do todo para gerar uma imagem muito menor. Agora, com a atualização, ele consegue fazer uma amarração de até 20 elementos dentro do próprio sistema para criar imagem. Na prática, é como se tu tivesse um funcionário menos preguiçoso. É como se tu pedisse para ele, só que a chance dele dizer bom, isso aqui não é minha tarefa, é muito menor. Com isso, tu pode pedir para ele criar uma imagem com um prompt que é muito mais detalhado. Por exemplo, tá passando aí na tela uma imagem de uma foto de aniversário que eu pedi 20 elementos. Então eu pedi várias coisas para ele colocar. E ele colocou, porque ele tem essa capacidade agora, que não tinha antes. Tu deve ter visto na foto que eu gerei e botei aqui na edição, que o GPT também está colocando texto, ele está gerando texto. E não, tu não está alucinando. Isso é uma verdade agora. O GPT está conseguindo renderizar texto, coisa que antes ele não fazia. Agora sim, o mercado de design e o mercado como um todo vai respirar inteligência artificial. Porque, velho, quanto dinheiro tu já gastou, já investiu em material publicitário com designer que tu tinha um escopo definido, pouco limite de alteração, normalmente isso é definido por projeto, pouco limite de alteração, e se passasse desse limite de alteração, tu tinha que pagar mais. Quanto dinheiro tu já gastou nisso? Pois é, agora não tem mais desculpa. E tu não precisa ficar mais com o coração apertado de orçar uma arte com algum profissional, porque hoje tu consegue criar artes inteiras com poucos prompts, alguns ajustes e umas imagens de referência. A geração de texto do ChatGPT agora está incomparável com a anterior que usava o DALL-E 3. E para comparar, eu estou deixando aqui na edição uma comparação do antes e do depois, para tu conseguir entender que de fato a geração de texto mudou drasticamente. Isso representa uma mudança absurda no mercado de design gráfico. Eu não sei se isso acontece contigo, mas eu preciso compartilhar algo que acontecia comigo e que eu sei que agora não vai mais acontecer.
Eu sofria muito com um problema de eu tinha muitas ideias e muita ideia de design gráfico, muita ideia de material publicitário, muita ideia de criativo, muita ideia de foto para campanha, muita ideia de arte. Só que eu não tinha recurso para usar, fazer e testar e ir atrás de designer para conseguir fazer isso. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu orcei para fazer uma campanha de uma criação de 8 criativos com um texto estilizado para fazer uma publicação. O custo ia sair entre 1.800 e 2.600 reais. E eu tinha um mês para ir atendendo as demandas do designer com as dúvidas que ele tivesse, e eu tinha um limite de 8 alterações no design final, o que é um limite de alteração até acima da média do mercado. E agora a gente consegue fazer isso com um custo praticamente nulo, porque a gente usa o ChatGPT, a gente consegue pagar por mês, só que a gente não está pagando por uso, a gente está pagando por mês inteiro e tem um limite muito mais alto. Só que agora, a criação ela não é mais um problema, né? Porque, tipo, eu posso estar no banheiro com o meu telefone e pensar em alguma coisa, alguma ideia que me veio na cabeça para subir uma campanha, por exemplo, digitar para o ChatGPT e talvez em menos de 2 minutos já esteja pronto. Talvez em menos de 5 ou até um pouco mais de 10 se tu for muito específico e ainda tiver que fazer alguma correção. Por exemplo, há um tempo atrás eu queria fazer uma foto de um grupo de WhatsApp que eu tenho com uns amigos, baseado no álbum, na capa de álbum da banda Chicago, de um dos álbuns dele. Na época, eu orcei no Workana para fazer com um profissional e o custo foi R$600, com o prazo de entrega de uma semana depois do acerto final. Passado um tempo, eu esqueci desse projeto, ontem de noite, trabalhando com o ChatGPT, usando para gerar imagens, eu lembrei dessa ideia que eu tive. E eu fui lá e gerei, mandei a foto de referência que eu tinha, dei o comando, fiz uns ajustes, melhorei e tá pronto. O resultado, em 15 minutos eu já tinha ajustado a arte 4 vezes e ela ficou pronta, gastando um valor incomparável. Ainda ontem de noite também eu quis testar uns stickers com o meu @VictorMSilveira. E eu sempre tive vontade de fazer stickers, criar realmente stickers para eu conseguir colocar e estilizar várias coisas. Por exemplo, a capinha do telefone, colocar no meu notebook, talvez na capinha do meu iPad. Enfim, aonde eu puder colocar talvez seja interessante, mas eu não tinha dinheiro para contratar um designer. Então o que eu fiz? Eu peguei um estilo que já estava na conversa, pedi para ele criar, baseado naquele estilo, ele criou. E aí eu fui adaptando e gerando diferentes versões. Então aqui na tela deve estar aparecendo uma das versões ou algumas versões do adesivo que eu fiz para o meu @. Outra melhoria que vai ajudar muitos criadores é a capacidade de manter os personagens iguais. Antes, lembra que talvez tu lembre, talvez não, que tu ia pro ChatGPT, pedia para ele criar alguma coisa. Sei lá, por exemplo, faz um gato comendo ração de chapéu. Aí ele fazia. Já era meio esquisito. Agora, tu precisava fazer um ajuste. Não, na verdade eu quero que ele ele esteja comendo um peixe. E aí ele vai lá e gera outro gato completamente diferente. Agora isso não é mais um problema. Porque tu consegue pegar e o GPT entende que ele criou um personagem. Ele vai manter esse personagem na próxima imagem que ele criar, se o que tu pedir for um ajuste e não algo novo. 2. O que isso significa para os negócios? Todos os anos, cerca de 13 mil pessoas se formam em design no Brasil. A pergunta que fica é, esse número vai continuar igual? Porque se tu parar para pensar, agora ser design gráfico ficou muito mais fácil. Tu consegue testar, botar uma ideia em prática, rodar ela, validar e ter feedback para ir mudando e ajustando quantas vezes tu quiser com muito mais velocidade. Só que também tem um revés. Será que o ChatGPT e as inteligências artificiais elas vão extinguir os designers e as agências de design? A resposta é, depende. Porque aqui a gente precisa traçar 2 destinos completamente diferentes, baseado em 2 perfis de empresários e de profissionais. O primeiro é a empresa que acha que isso vai passar, não se adapta e cria até um movimento de resistência para dizer algo do tipo, olha, aqui na minha empresa a gente só trabalha com humanos, sem inteligência artificial, somente inteligência natural. Só que tem uma coisa, essa agência agora ela não está mais competindo só com outras agências que usam ou não usam inteligências artificiais. Agora ela está competindo com qualquer pessoa no mercado, porque eu consigo pegar e criar um material publicitário e ir atrás de vender. Esse não é o foco meu na área da inteligência artificial, mas eu sei que tem muita gente que vai aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro e aí a gente vai para o segundo perfil, que é quem está aproveitando isso para
criar oportunidade dentro do próprio negócio. O segundo horizonte é a empresa, então, que já usa a inteligência artificial ou está colocando inteligência artificial nos seus projetos, né? Por exemplo, as agências de design. Eu até estou fazendo a minha logotipo, a minha identidade visual com uma agência publicitária bem conceituada e eles usam inteligências artificiais. Até no meu processo de onboarding, no briefing, eles me fizeram questionários e todos esses foram implementados dentro de uma inteligência artificial que eles usam dentro do negócio. Esse tipo de agência de design que usa a inteligência artificial para os negócios, ela não vai só ganhar produtividade, ganhar lucratividade. Na verdade, ela vai transformar o modelo de negócio. Porque agora, ter ótimos designers não é necessariamente o mais importante. Talvez ter pessoas com muita experiência em prompts, em LLMs, seja o diferencial. Porque essas pessoas vão ser quem vai construir essas inteligências artificiais dentro do negócio para fazer os projetos conseguirem rodar com muito mais velocidade, eficiência e personalização. E a personalização é um dos pontos-chave para uma empresa se destacar agora, que a inteligência artificial consegue fazer praticamente tudo. Mas falando sério, talvez depois dessa atualização do GPT-4o, tu nem pense mais em contratar um designer ou uma agência de design. Porque tu não precisa de nenhuma ferramenta complexa e nem de conhecimento. Tu pode só digitar o jeito que tu quer, usar umas referências e ele vai estar funcionando. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Blender, Cinema 4D, Figma, todas essas ferramentas complexas, difíceis, elas estão aos poucos se tornando menos necessárias para quem só quer testar, para quem está começando. E isso é tremendo. Isso é, na verdade, um divisor de águas para o empreendedor, para aquele empreendedor solo ou para quem tem uma empresa pequena, micro, que tem poucos funcionários. Por que eu digo isso? Porque agora, com 1 hora, talvez tu consiga, junto com o GPT, com o Cloud, com o Perplexity, usar todas as inteligências artificiais, fazê-las funcionar e criar uma campanha, uma descrição esclarecida e detalhada de todas as artes que vão ter na campanha e pedir para o ChatGPT criar. E talvez não em 1, mas em 2 horas tu tenha um planejamento de campanha, um planejamento de rede social, de posts, de artes feito para um mês inteiro. O fato é, agora quem empreende solo, tem uma microempresa com poucos funcionários, está competindo em termos de marketing e de capacidade de geração de arte com empresas que têm 30, 40 funcionários só para isso. Empresas que faturam bilhão ou bilhões, ou centenas de milhões que seja, às vezes tem dezenas de funcionários na arte, na parte da criação. Mas a verdade é que isso está mudando. A Meta, dona do Facebook, anunciou que vai demitir cerca de 3.600 funcionários em 2025. A Intel, só em 2024, demitiu 15.000 funcionários. A Amazon anunciou que pretende cortar 2.000 cargos de trabalho. E a Dell, em 2024, demitiu 18.500 funcionários. Sabe o que todas essas empresas têm em comum? Todas elas estão investindo pesado em inteligência artificial para substituir essa força de trabalho. E aí a gente vai para o nível 3, o ponto 3 da nossa conversa aqui, que é as carreiras que vão ser abduzidas pela inteligência artificial. Se tu chegou até aqui é porque de alguma forma esse vídeo está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial e como isso pode te ajudar nos negócios. E se eu tô certo, a forma mais barata de tu fazer um elogio pro meu vídeo é deixando um like, porque tu vai ajudar não só a eu entender que esse conteúdo está sendo útil para mais pessoas, mas esse conteúdo vai chegar em mais pessoas, mais inovadores como você, que podem usar a inteligência artificial para transformar o seu negócio ou para criar um do zero. Inclusive, se tu tem um amigo, amiga, sócio, parente que tu se importa e quer ver crescer nessa nova era da inteligência artificial, envia esse vídeo para ele assistir e entender o que está acontecendo. Porque esse movimento é muito grande e quem ficar de fora vai perder. Com todo esse contexto das empresas trocando força de trabalho humana por inteligência artificial, na minha cabeça ficou uma coisa evidente, eu vou compartilhar contigo e tu vê se faz sentido. E as pessoas elas vão ser substituídas pela inteligência artificial, tu já sabe. Mas talvez isso demore um pouco ainda. O que eu sei que vai ser rápido vai ser a substituição de força de trabalho humana de quem não sabe usar a inteligência artificial para quem sabe. E aí, é a nova onda de oportunidades, é a nova onda de ganhos. É o que a gente está vivendo e não tem como fugir disso. Faz sentido? Faz sentido as empresas elas investirem nessa migração, contratar uma consultoria
de inteligência artificial para transformar os processos internos com a inteligência artificial e aí manter a vantagem competitiva? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido agora as empresas pagarem muito para profissionais que sabem usar apenas inteligência artificial, mas sabem muito bem para resolver um problema muito específico, ao invés de contratar e ir atrás de formar, qualificar e profissionalizar pessoas no mercado que não sabem, não entendem e não estão buscando se aprimorar no âmbito da inteligência artificial? Faz sentido? Tipo, a minha consultoria de inteligência artificial, a Fluxit. A Fluxit, ela é focada em inteligência artificial para atendimento, mas pode ser que tenha alguma inteligência artificial, alguma empresa que foque em inteligência artificial para design. E aí essa ferramenta que a gente está comentando agora, ela se torna muito útil. Isso é um exemplo de inteligência artificial vertical e é assunto para outro vídeo. E eu, inclusive, já tenho material preparado. Se tu quiser falar e conversar sobre inteligência artificial vertical, comenta aqui que eu vou soltar o vídeo logo em seguida. Agora, se tu tá se perguntando o que tu pode fazer para se manter informado, sair na frente do mercado e estar sempre na frente mantendo a vantagem competitiva, se inscreve aqui no meu canal, me segue no X que eu tô sempre postando lá por primeiro antes de postar aqui o conteúdo que vai virar vídeo, o conteúdo que o mundo precisa para se manter informado em inteligência artificial.